Olá, meus amados irmãos, bom dia para você. Estamos mais uma vez com a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, que serve para o nosso encorajamento, para o fortalecimento espiritual. Em Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 8, nós lemos o seguinte: Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém. Versículo 8 e 9 desse texto muito belíssimo para nós. O apóstolo Paulo, ele constantemente faz um contraste em relação aos gentios e aos cristãos, a forma de viver dessas pessoas, em relação àqueles que estão nas trevas, em relação àqueles que vivem na luz. E ele, então, vai apresentando esse contexto, essa realidade diferente, né? Que os grupos se apresentam, mas principalmente quando ele fala à igreja, ele chama para que apresentem o padrão estabelecido pelo Senhor para os seus discípulos. E aqui nós, então, temos o apóstolo Paulo falando sobre a realidade anterior. Viviam no padrão das trevas, cometiam, praticavam as ações que eram pertencentes ao reino das trevas, as atitudes, o comportamento estava pautado daquela maneira. Mas o apóstolo Paulo diz: agora vocês são luz no Senhor. E aí ele vai dizer: vivam como filho da luz. E viver como filho da luz deve estar principalmente focado naquilo que é a revelação, o ensinamento da palavra de Deus, através daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos ensinaram e que então serve para nós como referencial. Como que é viver como filho da luz? E o apóstolo então diz pelo menos 3 ações que são importantes para nós. Viver como filho da luz, então ele diz que é através da bondade. Não é bondade, não precisamos muito, né, para entendermos, mas é realizar o bem, é de fato fazer o bem. Porque muitas vezes nós podemos pensar sobre o bem, né, nós podemos, né, desejar o bem, mas não efetivamente colocar esse bem em prática, né? Fazer aquilo que é bom às pessoas. E é algo que nós precisamos, como cristãos, estarmos atentos, né? Viver como filho da luz e então viver pela bondade, né? Consiste de poder demonstrar como fruto de uma vida cristã autêntica a bondade. Mas ele vai dizer também a respeito da justiça. E o que seria justiça? Meus irmãos queridos, amados, justiça é fazer o que é certo. Então, é agir de forma certa. E aí você pode pensar, não é, a realidade que envolve a nossa vida, não é, de poder, de fato, fazer aquilo que é reto, correto diante de Deus. E muitas vezes somos tentados a não fazer a coisa certa. Não fazer a coisa certa pelos motivos certos. Mas aqui nós somos chamados para praticar a justiça, para produzir como resultado da vida cristã uma vida de fato justa, ou uma vida que pratica o que é certo, né? Aquele que vive nas trevas, ele pode fazer o que é errado o tempo todo, né? Ele pode caminhar dessa maneira e não ter qualquer tipo de embaraço ou de preocupação, porque a vida das trevas caminha dessa maneira, mas aquele que vive na luz é chamado para poder frutificar e mostrar o fruto da bondade, o fruto da justiça. Mas ele fala também sobre a verdade, né? Sabemos que aqui está o contraponto da mentira, da falsidade, da hipocrisia, daquilo que caminha de maneira enganosa, né? E nós sabemos muito bem que o reino das trevas caminha para o engano, mas o Filho da Luz, ele é chamado para mostrar a verdade, viver pela verdade, poder caminhar sempre de forma honesta, ciente e consciente da sua responsabilidade. O cristão não vive na mentira. O cristão não vive na falsidade. O cristão não vive no engano. Não engana a si mesmo, não engana as pessoas. Não está querendo, não é, passar as pessoas para trás. Não é? Então, enganar o seu semelhante. E aí você pode pensar em todas
diversas áreas, não é? Tem pessoas que são especialistas em enganar, em mentir, em falsear, não é? Mas nós, como cristãos, somos chamados para viver a verdade. Então, que esses 3 frutos estejam presentes no nosso viver, porque vivemos como filho da luz. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos orar. Senhor Deus, querido Pai, Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque em Cristo fomos transformados. Fomos transformados em novas criaturas. Saímos das trevas para a luz, saímos da morte para a vida, saímos do inferno para o céu. Que o Senhor nos ajude a vivermos como cidadão dos céus, neste mundo representando Cristo, e dando um testemunho autêntico da vida cristã. Abençoa o teu povo e a tua igreja. Eu te peço no nome de Jesus.